dia com o sol da manhã, com a luz do refletor, salve tricolor. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias. Que Fluminense é esse, hein, galera? Fluminense 2, Remo 1. Pós-jogo, aquele pós-jogo de lei que não vai faltar pra vocês. Rapaziada, antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, dar aquele like, ativa o sininho para o YouTube lembrar vocês dos meus vídeos, pra vocês eles não achar que vocês esqueceram de mim. E então, rapaziada, muito obrigado também a quem tá curtindo, seguindo a página e o canal. Dá aquela moral lá nas outras também, na rede vizinha. Vocês são mil, galera. É um prazer fazer esses vídeos pra vocês. É uma alegria pra mim fazer esses vídeos pra vocês. Então, rapaziada, Fluminense 2, Remo 1, uma partida completamente, assim, difícil, foi difícil. Mas não, eu acho que não foi uma partida ruim. O Fluminense tentou, mesmo a gente começou atrás do placar, pelo placar mínimo, assim, de virada, curto, levando gol. Mas eu acho que muito vale por conta que o time do Remo também estava apresentando do placar e também um bom time. Tem um técnico qualificado. Olha, quando ele montou um esquema bem interessante contra o Fluminense, que no primeiro tempo deu certo. Eu falei no pré-jogo, eles iam vir mais na defensiva, no contra-ataque pra surpreender o Fluminense. A gente ia ter mais posse de bola, a gente ia ter mais chute a gol, mais volume de jogo, mas tinha que aproveitar as chances. É isso que aconteceu, galera. A gente começou no primeiro tempo muito bom. Pra mim, não foi por falta de vontade. Acho que o time não levou tão a sério, mas não foi falta de vontade que foi o que atrapalhou a gente nesse jogo. O Fluminense começou bem, algumas oportunidades, teve gol anulado. Fluminense com controle de jogo, controle de bola, controle das ações do jogo, era tudo Fluminense. E o Remo tentava no contra-ataque. Antes do gol já tiveram um ensaio que foi praticamente a mesma coisa como foi o gol. No contra-ataque achou um espaço no lado direito do Fluminense, pelas costas do René. Não foi culpa do René. Vale, vou botar aqui já claro que não foi culpa do René o gol. E o René jogou bem hoje, não jogou mal. Jogou por trás do René. Cruzamento, só que nesse primeiro lance o Fábio conseguiu fazer a leitura correta do lance e conseguiu evitar o que seria o gol do Remo. Que seria o gol do Remo do Jajá. Faria esse primeiro gol se não fosse o Fábio. Aí depois disso o Fluminense começou a pressionar, não teve tanto perigo assim no jogo com o Remo. Foi dominante, foi um time que tava com posse de bola, finalização, só que não atacava, com uma partida péssima do início ali, péssima do nosso trio de ataque, que era a única coisa que não tava funcionando no primeiro tempo. Tava dificultando, porque o time meio pra trás tava tranquilo, sim, tava funcionando. Não, teve uma chance que um gol anulado, porque tava impedimento, realmente o Canobi tava impedimento. Canobi numa partida horrível, horrível, mas depois eu falo do Canobi aqui. Mas assim, e Canobi e Soteldo, eu vou falar dos dois, que hoje não fizeram uma boa partida. O Canobi já não vem fazendo uma boa partida há muito tempo. Mas o Soteldo hoje, exclusivamente hoje, eu achei que não foi uma partida muito abaixo do que ele vinha apresentando antes desse jogo. E o Fluminense levou um contra-ataque, rapaziada. O contra-ataque, uma boa jogada do Remo. Não sei, o zagueiro Camarões achou um passe lindo pro ponta ou lateral do Remo. No lado direito, na linha de fundo do lado direito, atrás do René, das costas do René. Cruzou na área, ninguém cortou, sobrou pra Jajá. Mas vou falar, nesse lance, pra mim, quem falhou foi o Samuel Xavier, que não fez a leitura correta e não estava bem posicionado na hora do cruzamento. Aí, então o Jajá chegou livre, sem chance para Fábio, sem chance para ninguém. Então, pra mim, a culpa exclusiva foi do Samuel Xavier por não estar bem posicionado,
Mas assim, o sistema defensivo tava todo bagunçado ali, mas com um contra-ataque tava voltando a se organizar, mas o Samuel Xavier tava posicionado errado. Infelizmente, depois, logo, um pouquinho depois, o Samuel Xavier acabou se lesionando. Foi uma luxação no ombro, mais um que tá com luxação no ombro. Vamos rezar para não ser uma coisa séria, que ele se recupere o mais rápido possível, que seja um tratamento simples. Ou que talvez seja só um susto, só uma dorzinha de hoje, na semana que vem já tá melhor. Se Deus quiser. Nunca vou torcer contra o nosso ídolo Samuel Xavier. Pra mim é um ídolo, joga muito, se entrega. Mas assim, sei que o momento não é dele, mas sempre se entregou pelo Fluminense, nunca deixou faltar suor no campo com a gente. Então, depois disso, acabou o primeiro tempo, o Fluminense pressionando sempre, pegou a bola. Depois disso, mesmo assim, continuaram com aquela pegada de contra-ataque. Aí que eles se fecharam mesmo, tentaram segurar as pontas. E seguraram as pontas durante o primeiro tempo todo, galera. Uma partida ficou com teor dramático. Aí no segundo tempo, parou o primeiro tempo, acabou, Fluminense 1, Remo 1, Fluminense 0. Tava parecendo que ia ser igual o Robin Hood, a gente ia tirar de pontos de time grande. Time grande, desculpa, não é desmerecendo o Remo, mas um time lutando pra título, dos ricos e tirando dos pobres, é o modo de falar. Tirar ponto do Palmeiras e perder pro Remo que tá lutando pra não cair. Isso aí é muito Fluminense. Às vezes até outros times também tem essa tendência, não é diminuir nunca o Remo. Eu gosto muito do Remo, vale lembrar que gosto muito do Remo. É um time que eu tenho um apreço bastante pelo time do Remo. E rapaziada, aí entra o segundo tempo. Segundo tempo, o Marcão, no Samuel Xavier, primeiramente, ele me botou o Fidelis. Graças a Deus ele me botou o Fidelis. A pergunta que eu vou fazer no final, vocês vão me responder aqui no comentário, se quiserem. Fez a substituição no segundo tempo. Entrou o Fidelis esse foi no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Marcão fez uma substituição que pra mim foi essencial pro jogo. Tirou o Hércules e no lugar de Nonato. Tava bem o Hércules, mas levou um amarelo logo cedo, aos 3 minutos, 3 ou 4 minutos do primeiro tempo. Uma jogada boba. Então eu entendi essa substituição do Nonato, para a entrada do Nonato tirada do Hércules, para não correr risco de levar um vermelho. E entrou Nolo, tirou o Canóbio e botou o Kevin Serna. Aí que eu falo que mudou um pouco do Fluminense. Serna não é tecnicamente o melhor jogador do Fluminense nem nada, mas tá abençoado, tá iluminado nessa semana. Ele invocou o Cristiano Cernaldo e tá dando certo. 3 jogos, 3 gols. E eu acho que foi uma das mudanças que eu venho falando, que o Marcão tava já tendo a leitura correta do jogo. Tirou o Canóbio, o time deu uma melhorada ainda mais. Teve mais posse de bola, ficou mais afinco assim no segundo tempo. Chega até os 20 minutos. Os 20 minutos, galera, o Fluminense conseguiu achar uma jogada com o Martinelli tocando pro Soteldo. Foi o Martinelli, o Ganso tocou pro Soteldo. Que o Soteldo parou de fazer aquele ciscada, sabe? Que mata o Soteldo. É isso, é aquela ciscada. Ficar corta, ao invés de fazer o corte, deu certo. Ele dá mais um corte. Aí, além dele perder o fôlego, ele atrapalha toda a linha de ataque ofensiva que se organizou pro primeiro cruzamento. Nesse lance ele conseguiu receber a bola e nem cortou ele. Pegou, dominou, deu uma ajeitada e cruzou. O Hulk cabeceou, bateu no travessão. Aí veio o sobrenatural de Almeida, o João de Deus, e veio tudo. Mas a gente, tirando a brincadeira, sabe que veio, foi uma física básica, claro. Pra acontecer a física, tem que ter o sobrenatural, que é Deus ajudando, o João de Deus ali ajudando a gente. Mas assim foi física básica, a bola foi rodando no travessão, desceu girando. Quando bateu no chão, a bola foi em direção que a bola tava girando. Em direção que a bola tava girando quando bateu no chão. E foi pro gol. 1-1, Fluminense empata merecidamente. E a partir daí começou ainda mais o Fluminense pressionar. O Remo tava perdendo o meio campo. Tanto que o técnico, o Marcelo Condé ou Léo Condé, eu não sei o nome dele. Eu sempre confundo o nome dele. Conseguiu dar uma equilibrada, porque botou Galeano, botou o Alif Manga, botou mais um no meio campo, botou 2 no meio campo e o ataque para dar aquela renovada, botou o Pikachu
na lateral e deu uma equilibrada ali, porque o Remo tava perdendo totalmente o meio campo. Tanto que teve um lance que, uma saída de bola, o Ignacio pegou a bola, saiu, foi até uma saída boa, só que conseguiu tocar a bola, aí caiu porque na dividida, e ele não levantou pra voltar, ele ficou, tipo, acho que tava cansado também, mas mesmo assim não pode, ficou no chão, ao invés dele voltar, repor, porque é zagueiro. O Fluminense perdeu a bola. O Galeano, se eu acho, não me engano, se é o Galeano, ou foi um zagueiro do Remo, tocou no lugar, nas costas do Inácio, achando o Aleph Manga, que acabou de entrar contra o Thiago Silva. Que aí eu falo, o Thiago Silva é o melhor zagueiro da história, pelo menos da atualidade. Não tô falando que é o maior de todos, mas tá entre os maiores zagueiros da história. Porque o que ele faz com 40 anos, 41 anos, é inacreditável. Uma bola que ele tava na desvantagem, tava correndo para trás com Aleph Manga, que não é um bom jogador, mas tava com fôlego, tinha acabado, tava numa posição boa para ele, frente pro gol, e tava tendo que correr para trás, se posicionando. Aleph Manga cortou pra esquerda, ele fez um giro, que não é o ideal para na hora de voltar para marcar, mas ele conseguiu fazer. E quando o Aleph Manga ia chutar, que aí ia era caixa, se ele chutasse era caixa, porque ia pegar cruzado, só se o Fábio fizesse mais um milagre naquele jogo, naquele lance ali, mas era quase certo que e seria gol do Aleph Manga contra o Fluminense, apareceu o Thiago Silva cortando. Tanto que ele deu um esporro no time inteiro, que tava todo mundo atacando, esquecendo de voltar. E era isso que o Remo queria. Era isso que o Remo queria e quase conseguiu. Conseguiu no primeiro tempo. E no segundo dia quase conseguindo o gol 2-1 deles pra. E aí acabar com o Fluminense, praticamente. No final do jogo, praticamente chegando pro final do jogo, o Fluminense não teria tanta força pra reagir. Eu acredito, né? Mas foi lá, salvou. E pouco tempo depois, aí que eu. Pouco tempo depois, no escanteio, teve um escanteio, Fluminense pressionando, teve um escanteio. Que é aí que eu falo que entrou outra, outra, a mão do Marcão no time. Botou o Riquelme Felipe, aquele mesmo, Riquelme Felipe que estava sendo dispensado pelo Zubeldia, estava sendo deixado de lado pelo Burrell Dia. E Marcão foi lá e chamou mais um moleque de Xerém. Lembrando, o Fidel já estava fazendo uma boa partida. Tava fazendo uma excelente partida. Tava fazendo uma excelente partida. Aos 82 bota que era o escanteio do Fluminense. Botou o Riquelme Felipe. No primeiro lance, 83, ele vai pra área pra receber a bola. Ganso, provavelmente o Ganso chamou ele, ou ele realmente viu e foi tentar receber a bola. Ninguém do Remo acompanhou ele. Ganso tocou pra ele, ele olhou pro meio da área, cruzou, um cruzamento perfeito. Na cabeça do Steven Serna, outro que eu falei que entrou bem, já tinha entrado bem, e fez o gol da virada. Aí 2-1 Fluminense. Um torcida vibrando muito. Vale lembrar que hoje foi uns 30 mil, teve bastante torcedor hoje. Não lotou, mas foi bastante torcedor. E o Fluminense sai com a vitória por 2-1, uma partida excelente do Fluminense. Eu achei uma partida excelente. Vale lembrar que também eu lancei uma notícia aí, o Marcão foi efetivado pelo menos até o final do ano. Não vai procurar por agora técnico do Fluminense. O presidente do Fluminense confirmou isso numa coletiva depois do jogo contra o próprio Remo. Coletiva rápida dele só para anunciar isso. E então temos Marcão até o final do ano. E me mostra que era muita culpa do técnico. Uma dos maiores culpados era o técnico. Eles não queriam mais o técnico, porque não é possível. Era difícil botar o Riquelme Felipe, o Júlio Fidelis, achar alguém da base. O Fluminense é a base, tem a essência do Fluminense, é a base. Não existe um, um time do Fluminense, um técnico do Fluminense que não gosta de usar a base, porque o Fluminense é a base. Além de precisar no time, precisa para vendas, precisa para fazer caixa. Então, é uma coisa que eu fico aqui perguntando. Se vocês acham, fazer aquela. Lembra que a pergunta que eu ia falar, que eu ia fazer no final aqui?
E vocês iam ter que me responder aqui, se vocês quiserem, aqui no comentário. Se tivesse o Zubeldia ainda no Fluminense, tu acha que nesse jogo teria alguém da base no banco? Esses dois estariam no banco hoje? Com certeza não. Provavelmente a gente ia perder o jogo ou empatar o jogo. Então, rapaziada, acabou o Fluminense 2x1. Agora tá dando Flamengo e Cruzeiro. Tava empatando até o momento. Bom resultado pra gente. Agora a gente venceu. Tem que torcer agora segundo pra uma derrota do Atlético Paranaense ou um empate. Melhor um empate ou uma derrota do Atlético Paranaense segunda contra o Botafogo. Pra gente colar mais ainda no Atlético Paranaense. Porque a gente empatou em número de pontos. Só que eles têm jogo a menos. Então, rapaziada, muito obrigado quem assistiu até o final. Curte, compartilha, segue, dá aquela moralzinha. Não esquece do sininho, dá aquela hypada. Fluminense venceu, meu final de semana tá tranquilo. E até a próxima, galera. Valeu!